Fala, agricultores! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para falar sobre a vida, beleza? Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo e vem comigo! Então, antes de comentar um pouco sobre a vida, é legal a gente entender dois conceitos, tá? Um vai ser a biocinose e outro vai ser o biótopo. Então, a biocinose, ele nada mais é uma comunidade de diversos indivíduos que vivem no mesmo local. Então, aqui é um exemplo de biocinose que está acontecendo. Então a gente tem um pé de bananeira ali que vocês não conseguem ver, mas depois eu vou mostrar para vocês. Aqui tem um pé de bananeira. É como está com o sol, deve estar um pouquinho ruim de ver, mas eu vou mostrando. Aqui tem um abacaxi, aqui tem um pé de limão, aqui ao meu lado tem um pé de... tem uma abóbora, né? Então aqui a gente tem uma série de hortaliças, a gente tem cebolinha, alface, salsinha, ali a gente tem rabanete, cenoura, alface também. Do outro lado a gente tem um pé de pitanga. Então são diversos indivíduos que estão interagindo entre si. Eu também estou aqui na sua frente, estou interagindo no momento com a natureza. A gente tem os pássaros que podem passar por aqui, que também vai interagir. E também uma coisa que um ser que a gente não pode esquecer, que é o mais importante, que são os microseres que habitam o solo, né? Então eles também vão interagir, né? E são diferentes indivíduos que interagem entre si e também com os fatores do ambiente, né? Então o vento, o sol, chuva, tudo vai influenciar na biocinose, tá? E depois, o outro conceito que eu quero passar é o biótopo. O biótopo é o lugar ou região que vai acontecer a biocinose. Ele pode ser orgânico ou inorgânico, tá? Então pode ser a sua casa, é um biótopo, a terra é um biótopo, aqui é um biótopo, numa planície, numa montanha. Então todo lugar que pode abrigar a vida é um biótopo, beleza? É muito facinho, é muito rápido, claro e objetivo. Então a junção da biocinose mais o biótopo, a interação desses dois conceitos gera o que a gente chama de ecossistema, tá? E outra coisa é que vale ressaltar é que a biocinose ela tende a se adaptar, então a natureza se adapta, né, a tudo. Então vai se modificar de acordo com o pH do seu solo, o seu tipo de agricultura, todos os fatores que geram dentro daquele ambiente, tá? Então ela vai se modificar. Então, por exemplo, quando eu falo que a monocultura é ruim, é porque o agricultor tradicional, ele vai colocar insumos agrícolas, né? Então tóxicos, químicos no caso, que às vezes ele quer matar um tipo de praga e realmente ele vai matar, mas não só matar aqueles indivíduos, mas matar como toda uma microvida do solo, né? Então a natureza vai ter que se adaptar àquele modo. Então ela vai gerar uma nova biocinose, uma nova vida que teria naquele solo vai se adaptar. Então, o ser vivo que está sendo o alvo desse químico, ele também vai poder se adaptar. Então, vai gerar um fator de descontrole. Então, muitas vezes o agricultor tradicional que queria apenas controlar o que tinha no seu ambiente, ele descontrolou mais ainda, porque vai gerar um novo problema para ele, vai gerar um vício de químico que ele vai ter que sustentar. E a gente sabe que essas coisas não são baratas e que também não só baratas para o bolso, mas é muito caro para o meio ambiente aguentar toda essa carga química, né? Até chegar a um ponto de escassez que o solo não vai aguentar mais abrigar a vida. Então é um grande problema a monocultura, o químico. Porque a natureza ele só vai fazer o seu papel de adaptação, porque ele tem que gerar vida no ambiente, né? Então é isso que acontece na monocultura. Na floresta, a gente busca incessantemente a maior variedade de indivíduos que a gente pode abrigar no nosso solo, seja ele planta ou microseres. Porque quanto maior a diversidade, menor vai ser o risco de ter a geração de pragas. E quanto menor a geração de pragas, menor eu vou ter de dor de cabeça para me preocupar, né? Que na verdade a gente não pode levar nem como uma preocupação, a gente tem que levar como uma atenção. Mas a gente sabe que se você está plantando,
ou é porque você depende muito, ou porque você gosta de plantar. Então, se eu for depender dessa alface, eu vou ficar preocupado com a praga que está aparecendo. Mas não é um sintoma que eu tenho que falar, eu tenho que eliminar a praga. Eu tenho que eliminar o problema. Como que eu elimino o problema? Alcançando um equilíbrio de biocinose. Porque se a gente não entender esse conceito de biocinose, a gente vai ficar igual um agricultor tradicional. A gente vai nadar contra a maré. Então, o mar vai levar a gente e a gente não vai estar entendendo o conceito. E cada vez que o mar empurra a gente mais para trás, a probabilidade de a gente alcançar a biocinose é muito pequena, porque a gente vai estar tão distante de não ter entendido o conceito que vai chegar uma hora a gente vai afundar, e que significa que o nosso solo ali vai ser muito pobre, não vai produzir nada, porque a gente acabou destruindo tudo. Então a gente tem que buscar incessantemente o equilíbrio da biocinose, o equilíbrio da vida, né? Do nosso solo, na nossa plantação, na nossa floresta. Então a gente tem que sempre buscar esse equilíbrio e não ficar o mais distante. Quanto mais distante de entender a natureza, mais distante você vai alcançar o seu foco, a sua meta. A sua meta é produzir bastante, mas tendo o equilíbrio do solo também, né? Porque você não alcança o equilíbrio destruindo. Então, a gente tem que parar para pensar nisso. E existem muitos, na verdade poucos pontos no mundo que são intocáveis, né? Porque basicamente onde um homem toca, ele acaba destruindo. Seja uma fração pequena de destruição até pontos grandes, né? Então, assim, a referência que, na minha opinião, tem o menor ponto intocável no Brasil, no caso, é a Mata Amazônica. Então a gente tem que pegar o que é a Mata Amazônica nos pontos intocáveis e ver o que lá tem de bom e trazer pra gente. Então lá ele tem uma biocinose equilibrada, o que significa que o solo lá é fértil, a terra é preta. Então a gente tem que buscar aquele exemplo de floresta, que tudo que cai produz, e trazer pra gente. Porque assim a gente tem uma biocinose equilibrada, com diversidade. Lá você não vê só um tipo de árvore naquele local. Impossível. Você vê vários tipos. Então é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que plantar uma grande diversidade de plantas e não só um tipo. Certo? Então quando a gente busca a diversidade, a gente busca a fertilidade. Então é tudo que a gente colocar nesse solo com maior diversidade ele vai produzir, beleza? Então a gente tem que se preocupar com os exemplos que dão certo no nosso país. Mesmo que a gente não consiga trazer de ponta a ponta o conceito, mas a gente pode adaptar para o nosso estado, para a nossa região. E não simplesmente buscar um exemplo de outro país que não está nem no nosso país tropical, né? Não é um país tropical, e sim um país temperado, trazer e aplicar aqui. Porque quando a gente faz isso, a gente vai estar sendo um agricultor tradicional. E o agricultor tradicional é aquele cara que ou não pesquisa sobre tipos de cultivo, ou simplesmente tá nem aí pro meio ambiente, né? Porque basicamente ele vai criar um ambiente artificial, vicioso e muito caro. Porque para manter um ambiente onde a natureza não vai atuar de forma íntegra, porque os plantios de monocultura, basicamente ali é só o solo na natureza, né? Porque as pragas que vai aparecer, eles vão querer eliminar com veneno. O solo não vai ser um solo natural, vai ser um solo com muito adubo. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, que é um solo temperado, eles utilizam um adubo químico como forma de compor, né, todos os nutrientes. Não que eu acho que isso é certo, tá? Isso é estudo de caso para caso. Mas lá eles utilizam porque o solo dele não tem a quantidade de micro-organismos que a gente tem, tá? Então, a forma de nutrientes que as plantas conseguem absorver é muito pequena.
tipo, vai demorar muito para que os micro-organismos daquele solo façam a decomposição, gere os nutrientes que a planta consiga utilizar. Então por isso eles utilizam os adubos. Então a gente tem que aproveitar do benefício que a gente tem, tá? Se você quer saber um pouco mais dos benefícios do nosso solo e conhecer as características do nosso solo e do solo temperado, a gente tem um vídeo sobre solo, tá? Vou pedir para deixar aqui na descrição, que vale a pena você dar uma olhadinha. Então se a gente tem essa quantidade de micro-organismos que fazem de forma muito mais rápida, a gente tem que aproveitar disso e não simplesmente deixar um benefício de lado. A gente tem que aproveitar o nosso benefício. Então esse agricultor tradicional, ele vai causar um maior desgaste na nossa terra. O agricultor do Brasil, do país tropical. Então ele vai causar todo esse desgaste na terra e para que ele possa plantar novamente, ele vai ter que utilizar de mecanismos físicos. Ou seja, ele vai pegar um trator, ele vai tombar e gradear para poder conseguir plantar. Porque o solo dele está tão compactado, porque está tão sem vida no solo dele, que ele não consegue produzir mais nada assim, de forma natural. Então, aqui é diferente. A gente utiliza plantas, como por exemplo a mandioca, que consiga fazer esse papel de meio que virar a terra, né? Porque o melhor trator que existe é a mandioca. Porque ela forma aquelas raízes que quando você tira, movimenta a terra, né? Então, por que não aproveitar disso, utilizar os micro-organismos no nosso solo, que são diversos, e que vai gerar os nutrientes para as plantas a favor e não contra, né? Então a gente tem que parar para pensar um pouco mais sobre isso e conscientizar mais todos os agricultores, a população e você que quer implantar agrofloresta ou qualquer qualquer tipo de cultivo, é legal você entender isso, porque aí você vai parar, vai pensar e vai falar, será que isso aqui vai compensar mesmo eu fazer? Ó, vai compensar, então bora fazer. Beleza? Então, aqui na minha região tem uma grande quantidade de usinas, consequentemente de plantação de cana para a produção de álcool, açúcar, energia. E tudo em monocultura. Então, eles estão utilizando não, né? Por erro e acerto, pesquisa, eles estão conseguindo aproveitar um pouco sobre as plantas, né? O que eu quero falar? Então, e também diminuir a incidência de pragas, tudo com as plantas. Então, eles estão plantando cana. E a gente sabe que usina gasta bastante insumo. Agora estão conseguindo diminuir a quantidade de irrigação e também diminuindo sobre a incidência de agrícolas, né? Logo, o que eles estão fazendo? Eles estão plantando cana. Depois que tiram a cana, na entre safra, eles plantam amendoim ou feijão, soja, para poder fazer uma melhor absorção no solo de nitrogênio, e assim vai gerar menos pragas para o próximo ciclo, em vez de só plantar cana. Então eles conseguem fazer essa ciclagem de nitrogênio para que na próxima plantação a planta pode vir, a cana de açúcar vai vir com mais força, sem a incidência de pragas. Isso que a indústria está fazendo de álcool e açúcar, ela está conseguindo diminuir nos seus insumos, né, agrícolas, seus agrotóxicos, mas uma redução não significa uma quantidade boa, né? É bom que reduziu, ótimo, beleza. Vai ajudar o meio ambiente? Vai. Mas ela ainda continua assim mesmo, utilizar, né, de mecanismos químicos. Mas se a gente passasse a plantar uma cana de açúcar em meio a um espaço que tem na agrofloresta, a gente ia potencializar a cana de açúcar e também potencializar as árvores em volta, né, que está inserindo nesse sistema. Só que às vezes a cabeça das pessoas, como eu falei, ela não pesquisa ou simplesmente ela não se importa com o meio ambiente. Às vezes ela fala assim, ah, mas isso aqui não está produzindo a área, né, em quantidade quanto eu teria. Mas às vezes a quantidade de açúcar que vai ser produzida
vai ser muito maior, porque a gente vai falar isso no próximo vídeo. O que influencia o açúcar na cana, né? Então, vou deixar esse próximo vídeo. Mas seria muito proveitoso se a gente conseguisse implantar esses métodos dentro da agrofloresta. E ia ser bastante proveitoso para todos, né? Tanto para as pessoas que não estão ligadas, quanto para a indústria. Porque assim, se a indústria conseguir não utilizar, porque eles plantam em pedaços de terra enorme, se eles conseguissem não utilizar esses agrotóxicos, isso seria um benefício para eles e para a humanidade, né? Porque para as próximas gerações ia sofrer muito menos, beleza? Logo, a agricultura tradicional, ela é muito cara porque ela simplesmente não aproveita a vida que tem nesse solo. Eles fazem ambientes artificiais com maquinários pesados, com irrigações caras, e que isso demanda de muito custo. Não só de ter um químico, não só de passar um trator, de ter a água correndo nos canos, mas também o custo de manutenção. Então, às vezes o custo de maquinário é muito caro, o custo para poder fazer a aplicação é caro, o custo de tempo também é muito caro, e que simplesmente a gente poderia evitar isso utilizando os microseres e potencializando esses fatores, né, que a gente tem no ambiente. Então a gente geraria uma economia de recurso financeiro, também uma economia de desgaste na natureza muito grande. Só que simplesmente, às vezes por ignorância ou por não interesse, né, os agricultores não pensam e acabam fazendo isso porque às vezes, como é de tradição fazer a mesma coisa, a mente ficou muito fechada, então fala que só que lá dá certo e pronto, porque eu sempre fiz isso. Mas às vezes é uma mudança é muito positiva, tá? Então o ciclo que a agricultura tradicional gera é um ciclo vicioso, caro e prejudicial a todos. Então é época de mudar a mente. Se você conhece alguém que pratica, aqui no sítio tinha muitos produtores e acabaram tendo que vender o sítio, tanto porque não produziam nada, então começaram a só colocar a cabeça de gado para lá, para cá, então desgastou mais o pasto ainda, porque produzir tudo em monocultura, depois inserir um gado que pisoteia o seu pasto e acaba compactando, isso é muito prejudicial também, e também por não ter muita perspectiva. Mas se a gente começar a mudar a nossa cabeça, o nosso modo de ver as coisas, a gente vai olhar para o que está debaixo do nosso nariz, o solo, e entender e produzir mais, produzir com qualidade, ser muito mais feliz, né? Então a gente tem que parar para ver essas coisas e ver que elas são bem positivas. Tudo que está aqui debaixo do nariz e entender elas, porque não é só plantar. A plantação não começa da semente, da muda. Não começa daí. Começa daqui, ó, do solo, dos micro-organismos. Eles são a etapa zero do mundo. O que faz a vida florescer tá aqui, ó. Tá debaixo. Então, se a gente potencializar esses seres, cara, o que a gente plantar aqui, qualquer semente que um passarinho derrubar ali vai nascer e aí é só partir pro abraço. Não vou utilizar químicos, não vou gastar tempo com isso. E cara, vai ser muito melhor para sua saúde, muito melhor, vai por mim. Então a gente tem que aproveitar e potencializar isso, beleza? Então, quando não conseguimos entender o que o solo, o que o solo abriga e qual o poder dos microseres, a gente vai basicamente nadar contra a maré, como eu falei. E o que vai acontecer? Vai passar a aparecer pragas, né? Por que tá aparecendo pragas? Para quem não viu o nosso vídeo aí sobre pragas, vou deixar na descrição também, mas vou reforçar aqui. Quando aparecem as pragas,
ou doenças, significa que o nosso solo ele não está num estágio ideal para as plantas, ou seja, ele não vai conseguir fornecer todos os nutrientes necessários para aquela planta. Logo, ela não vai se desenvolver naturalmente. Se ela não desenvolver naturalmente, a planta ela vai começar a passar sinais e algum ser vai lá tentar eliminar ou seja controlar aquela planta, né? Então, quando a gente vai, quando eu não, né? Quando o agricultor tradicional vê, por exemplo, ele tem uma monocultura, uma plantação de laranja. Então ele vai lá e tá vendo que tá aparecendo muita praga naquela laranja. Ele vai lá, passa o veneno naquela praga e fala assim: pronto, não tenho mais problema com aquilo. Só que ele gerou um novo problema, que ele descontrolou a biocinose, como já dito aqui. E outro fator é que, igual o pessoal fala, laranja tem X vitaminas boas e que é bom pra gripe. Beleza, pode ser isso? Pode. Mas quando aquela planta que estava tendo incidência de pragas e o agricultor passa um produto para poder sanar esse problema, você acha que o fruto, a laranja em si, daquela árvore, ele vai ser 100% saudável, contendo todos os nutrientes de forma natural? Não vai, né? Não vai acontecer isso. Porque quem dirá, a planta é saudável, por que o fruto vai ser saudável, né? Isso não faz sentido nenhum. Então ali a gente descontrolou e causou um novo problema. Porque a gente não pode falar que aquele fruto, ele é um fruto 100% saudável. Ele contém todas as vitaminas. Não, alguma coisa ali tem errado, né? Porque não é 100% a planta, o fruto também não é. Então acaba gerando um novo problema. Então, para fechar o nosso vídeo, vou falar também sobre a alelopatia, tá? Então, para quem não conhece a alelopatia, é que simplesmente, tá? É bem fácil. As plantas no solo elas liberam substâncias que elas podem influenciar a vida de outros micro-organismos, tá? Seja ela de forma positiva ou então de forma negativa. Então ela pode atrasar um crescimento ou pode tanto amplificar o seu crescimento, então vai melhorar ele, né? Então, todas as plantas elas vão brigar para estar aqui no solo, né? Então vai ser a sobrevivência delas. Então esse vai ser o modo que elas vão brigar por todos os nutrientes, elas vão pela alelopatia. Então a gente pode controlar também os microseres dessa forma, a vida no solo no caso. Então, por exemplo, aqui eu tive um problema no começo de que estava dando nematóides nas raízes das minhas abóboras e que eu tive que controlar através de crotalária. Eu utilizei a Breviflora e que essa crotalária ela consegue fazer por alelopatia e por não ser uma planta tão boa para o nematóide, ela consegue fazer o controle desse nematóide. E ela vai me dar outros fatores também, como fixação de nitrogênio, vai virar minha matéria orgânica, então ela serviu para muita coisa aqui. Outro exemplo é que o eucalipto ele pode influenciar de forma negativa as minhas hortaliças, tá? E o sorgo que eu utilizei para dar um controle nas plantas invasoras que poderiam nascer. Só que é legal a gente ressaltar uma coisa, porque todas as plantas liberam substâncias, tá? Seja ela de forma negativa ou positiva, que eu já falei. Então, pode existir plantas que influenciem negativa em outra, por exemplo, eucalipto na alface, na hortaliça, e pode ter outra que vai influenciar positivamente, o que vai gerar um cancelamento. Então, não vai fazer efeito nenhum, tanto negativo, positivo. E às vezes a gente planta sem se importar muito, né? Só que é válido a gente entender um pouco disso, pra gente não só plantar assim desprevenidamente. A gente plantar tendo o consentimento que às vezes uma planta pode brigar com a outra, mas se você tem, por exemplo, uma cebola no meio de uma hortaliça, principalmente de alface,
ela vai afastar contra a lesma. Então ali eu já tenho um favorecimento do alface, né? E se eu plantar, se eu não me engano, beterraba, eu vou potencializar esse alface. Então ali não vai gerar tanto desfavorecimento quanto favorecimento nessa planta. Então quando a gente tem grandes quantidades de seres, tanto de micro quanto as plantas, a gente vai ter uma estabilização de alelopatia, vai gerar meio que um cancelamento. Então nenhuma vai favorecer ou nenhuma vai desfavorecer e vai ficar tudo igual. Muitas das vezes vai só ter o favorecimento, né? Porque quando a gente tem grandes quantidades de plantas, os microseres vão se potencializar. Então ali vai ficar um solo muito melhor. Vai ser um solo que vai degradar essa matéria orgânica muito mais rápido. E se ela degrada essa matéria orgânica, ela gera mais nutrientes que as plantas possam absorver. E ela absorvendo, ela não vai ter pragas, se for todos os nutrientes que ela precisa. E quando ela tem todos os nutrientes, ela vai crescer firme e forte até completar seu ciclo. Quando esta completar seu ciclo, ela vai voltar mais como matéria orgânica. E aí vai repetir o seu ciclo. E aí vai ser isso que os nossos microseres vão realizar. Vai ser a ciclagem de material orgânico. Então, esse pedaço de madeira, ele vai voltar, porque ele já completou o seu ciclo. Então, esse aqui de mandioca, que tinha aqui, ela vai voltar, mas fazendo um novo papel no sistema. Beleza? Então, chegamos ao final de mais um vídeo, certo? E espero que vocês tenham gostado, adquirido essa experiência, essa informação que eu estou passando para vocês. Se vocês ficaram com dúvida em algum ponto, deixa aqui pra gente. Eu vou ter o imenso prazer de responder para vocês. Se você tem alguma dúvida sobre algum outro assunto, deixa aqui pra gente também. A gente pode fazer um vídeo aí respondendo, porque às vezes a sua dúvida não precisa ser especificamente só sua, pode ser de várias pessoas e a gente já consegue sanar o problema de todos. Então é muito válido a sua dúvida, tanto para mim, quanto para você, quanto para todos. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado mais um vídeo aqui, dessa vez na agrofloresta, né? Um pedaço dela porque tá um pouquinho de sol. Deve ter ficado não excelente de ver tudo, mas eu vou voltar com novos vídeos aqui. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, tá? Um abraço a todos e vem comigo!